Mas enfim, então essa é a nossa sexta aula. A gente tem essa e mais duas aulas. A gente vai ter que dar uma corrida aí, porque muita coisa que tem que acontecer. Isaac tem que nascer ainda, tem um monte de coisa que precisa acontecer, né? E na aula passada, se você não teve aqui, está gravada, está lá no YouTube, o Ricardo Cota é, deu para vocês aqui os capítulos, descobriu os capítulos 18 e 19, que falam, lá tem até no começo do 18, o Deus anunciando para Abraão, né, que Sara ia ter um filho. Tem um episódio lá do riso de Sara. E da mesma forma ele anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra, né? E aí o restante do capítulo 18 e o capítulo 19 falam da destruição de Sodoma e Gomorra. É um episódio bastante conhecido, né? De uma maneira geral. Se você vem de criação em igreja, você deve ter ouvido falar muito disso daí. E uma coisa interessante é que esse episódio ele mostra claramente algo que o ponto de que o juízo de Deus ele não é excessivo. Tá? Não poucas vezes Deus, principalmente o Deus do Antigo Testamento, é retratado como um Deus muito severo e, enfim. Mas à medida que você lê aquele texto, você vê o nível de impiedade daquelas cidades lá realmente era altíssimo. Tanto que fala, né, que chegou a medida dele, ou seja, Deus tem um ponto onde se você bate lá e fala, cara, agora não dá mais, vamos tratar disso daí. Então isso você achar, ler principalmente o Antigo Testamento e achar que Deus é injusto, por exemplo, quando manda destruir inclusive crianças e mulheres, animais e tal, você precisa olhar todo o contexto disso daí. Então, eu lembro uma vez que eu li uma criança que é morta. Imagina alguém que está nascendo numa condição como essa. Eventualmente Deus está livrando essa criança de uma vida miserável no futuro. Tá? Então ele é um Deus misericordioso até quando acontecem coisas que a gente lê e às vezes não entende. Então esse é um aspecto importante, tá? De aprendizado desse texto aqui. Outra coisa que a gente percebe, né? A gente já vinha acompanhando o nosso amigo Ló, de vez em quando ele aparecia aqui na narrativa, desde que saiu lá com Abrão de Ur. E lembra naquele episódio da separação que Ló vai armando as tendas dele perto de Sodoma, né? E a gente fez um comentário na época de que ele estava flertando com o pecado, tá? Eu não lembro se na aula o Ricardo, eu assisti a gravação, mas não lembro se ele chegou a citar isso, tá? Mas se citou, eu vou repetir aqui. Reparem que quando os anjos chegam lá na cidade, onde que Ló estava? Na porta. Você sabe o que representa estar na porta da cidade? A porta da cidade era o local, não tinha uma prefeitura, tá? Era ali que eles se reuniam. Tá? Ali que os juízes ouviam o povo para julgar, para discutir as questões. Aquilo é um forte indicativo de que Ló não só estava já morando dentro da cidade, como ele era um líder lá. Então, Ló estava totalmente enfronhado lá na cultura daquela cidade. Se ele é o camarada que, quando escolheu aquela região lá, que era uma região próspera, ele talvez tivesse aquele pensamento, não, eles vão ficar lá. Lembra que era a reputação de Sodoma e Gomorra era notória. Talvez ele tivesse pensado, não, eu vou lá morar, mas eles vão ficar na deles, eu vou ficar na minha, cuidando aqui do meu gado, vendendo coisas para ele e tal. A coisa já mudou de figura, então isso é um aspecto interessante, tá? Oi. Me lembra muito, assim, do Salmo 1,
né, o movimento. Claro, a gente recebeu o Salmo Aham. 2, né? Sim, sim. Mas é justamente Ele retrata isso daí, a progressão do pecado, né? Que o cara, ele se detém, ele se senta, exatamente, exatamente. O Salmo 1 é um retrato de tantos episódios como esse aí, tá? Uma outra coisa que é interessante, quando a gente olha para esse episódio de Sodoma, se você for abrir lá no profeta Ezequiel, tá? Aqui eu queria fazer um breve comentário, porque a gente vive numa sociedade que tenta muitas vezes distorcer alguns conceitos. Mas em Ezequiel, no capítulo 16, ele cita Sodoma, no versículo 29, fala assim: Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eu já vi gente usando esse texto aqui para defender a posição de que o grande pecado de Sodoma não era questão lá de moralidade sexual, mas era falta de atenção aqui com os pobres e necessitados. No entanto, e a gente não vai ter tempo de ver isso, repara que no versículo 50 fala também: eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim, por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. O fato de citar esse pecado da altivez, da falta de misericórdia, Ezequiel capítulo 16, estou lendo o 49 e o 50. O fato de citar isso daqui não exclui, isso aqui não é tirando lá as atrocidades. E tem, assim, muita coisa para a gente deixar, como evidência de que o grande pecado de Sodoma era a questão da imoralidade sexual, em particular de homossexualismo. Tanto que Moisés mesmo em Deuteronômio, quando usa o sodomia, até hoje é isso. Tá? O que é sodomia? Tá? Sodomia é a prática homossexual lá de homem com homem. Tá? Ou seja, se associou o nome da cidade, e na própria Bíblia está isso. Enfim, não é o ponto aqui, mas cuidado quando a gente usa textos como esse para defender uma ideia errada e até na tentativa de amenizar esse tipo de problema de perversão sexual. Ok? Por fim, uma coisa que chama atenção nesse episódio, né, do capítulo 19, a atitude, né, das filhas de Ló, né, de dormirem com o pai. Alguém já falou, né, que elas saíram da cidade, mas a cidade não saiu de dentro delas. Né? Mas chama muita atenção os nomes, que eu sei que foi meio corrido o final da aula, mas acho que a gente não foi visto isso. Né? Mas os nomes que elas deram para os filhos, vindos aí da relação com o pai, um é Moabe, que significa de meu pai, e o outro é Benami, que significa filho do meu parente. Assim, vamos lá, se você nascesse um filho teu de alguma coisa desse tipo aqui, você dá o nome da criança para aquilo lá, toda vez você vai estar lembrando daquilo lá, não é? Enfim, é pervertida. Porque para a gente é um negócio despudorado, né? Exato, exato. Exato. Mas ou seja, você tem orgulho do pecado, digamos assim, né? Então, enfim. Isso. É duro você colocar, né, o que está pensando a pessoa, mas enfim, são coisas que chamam a atenção. Mas é isso. Gente, até aqui, estamos na mesma página. Vamos começar então, vamos voltar agora para falar de Abraão. Outro detalhe, né? Ló some da história.
Ló nunca mais é mencionado. O texto dá a crer que ele sobreviveu, a gente não tem nenhuma informação para achar que ele não viveu ainda muitos anos, mas Ló some do registro bíblico completamente, ok? Então vamos agora então para o capítulo 20 de Gênesis, voltando a Abraão, e vamos fazer uma oração, né, para a gente começar agora a aula finalmente. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, Pai, sol tão bonito aí depois de vários dias de chuva. Muito obrigado pela tua providência, pela tua soberania, por essa natureza tão maravilhosa que o Senhor criou e que a gente possa ter sabedoria para ser bom gestor desse mundo que o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai. Que a gente, para começar, possa reconhecer a tua soberania, Pai. Da mesma forma, o Senhor também legou para a gente a tua palavra escrita aqui, registrando a vida de servos como Abraão, Pai. Dá a capacidade para a gente entender aquilo que aconteceu na vida dele, Pai, que a gente possa, com isso, aprender com ele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Voltamos agora aqui a Abraão. E Abraão já estava... O que a gente vai ver no capítulo 20 foi alguns anos depois desse episódio, né, de Sodoma e Gomorra, alguns anos não, poucos anos, né? Mas assim, ele já estava há algum tempo morando num local que a gente mencionou algumas vezes aqui, que eram os tais dos Carvalhais de Manre, né? E a gente vai ver aqui no capítulo 20 um outro episódio, e a Bíblia é interessante porque ela não esconde o pecado nem mesmo dos seus heróis, tá? Então, vamos ler aqui 20 de 1 a 18, tá? Então, um trecho até comprido, mas vamos ler juntos aqui. Abraão partiu dali e foi para a terra de Negueb, dali era Manre, tá? Os Carvalhais de Manre. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso, por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: o que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão e lhe devolveu Sara, sua mulher.
Abimeleque disse: a minha terra está diante de você. More onde melhor lhe parecer. E a Sara ele disse: dei 1000 moedas de prata ao seu irmão, como compensação por tudo que aconteceu com você. E diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Muito bom. Alguém está com a sensação de déjà vu aqui? Já aconteceu isso antes, porque eu estou chamando nova casa, velhos hábitos, tá? Ou seja, entendendo um pouco do que está acontecendo aqui, nosso amigo Abraão, que até então ele estava ali nos carvalhais de Manre, aqui próximo de Hebrom, ele se desloca aqui para a região de Gerar, aqui é a Filístia, aqui é a faixa de Gaza, tá, gente? Atual faixa de... tá aqui Gaza, né? Para uma cidade Gerar, onde tinha um líder lá, Abimeleque, as pessoas entendem que é um título como é Faraó, por exemplo, tá? Não é o nome, não é o João da Silva, mas ele volta a cair no mesmo pecado que ele já tinha cometido. Lembra lá quando ele foi para o Egito? É a mesma história, a mesma justificativa, o mesmo racional. Então ele, por algum motivo, ele levantou o acampamento, foi para uma região nova e lá, lembra, Manre era parceiro dele, os irmãos dele foram lá em guerra contra... Ou seja, ele vai para um lugar novo, onde ele não é tão conhecido, e ele consegue, então, apresentar Sara. Ele fica com medo, ele fala, né, de que iam matar ele por conta de Sara, e cai no mesmo pecado, na mesma mentira, né? Aqui a gente pode até começar a fazer algumas inferências de como é que estaria o coração de Abraão nessa história, não é? Sei lá, o que o episódio de Sodoma talvez tenha ensinado a ele, o nível de depravação de alguns povos. Talvez ele pensasse, olha, esse povo aqui eu não conheço direito, talvez aqui tenha um coração muito corrompido, não é? Então ele fez o mesmo pecado que ele tinha cometido cerca de 20 anos atrás, lá no Egito, né? E é engraçado, né? Porque o texto bíblico, acho que é no versículo 11, é no 11 que ele fala isso. Por causa da minha mulher, ela de fato é minha irmã. Aquela história da meia-verdade que é uma mentira completa, né? Marcelo, mas o mais engraçado é que no capítulo 18, Sara se autodefiniu como velha e prejudicada. Então, foi bom que você tocou nesse ponto aí, porque, repara, quando ela estava com 90 anos aqui, no episódio do Egito, que fazia 20 anos, eu não sei se eu já fiz eu sei que eu fiz com alguém aqui, mas a conta que eu faço aqui, nessa época aqui, eu dou um desconto na idade que eles tinham por conta de várias coisas. Eles ainda viviam um pouco mais, eles tinham uma vida mais saudável. No episódio do Egito, ela tinha, acho que 60 anos, 60 e poucos anos, tá? Ou talvez quase 70, mas se você descontar, talvez Sara, né, no episódio do Egito, fosse uma mulher de 50, para nossa cultura, 50 e poucos anos. E eu consigo ver facilmente pessoas que mulher nunca teve filho, tá? Ou seja, certamente você consegue ver muita cinquentona bonita por aí que um homem vai botar o olho e desejar, certamente, tá?
Pense em atrizes que vivem da beleza, que têm recursos para isso, enfim. No episódio do Egito, fala que os príncipes lá ó, bateram o olho e acharam ela bonita. Aqui não fala nada da beleza dela. Mas aí tem um aspecto cultural. Abraão chegando lá com um clã, o rei da região tinha muito casamento que era simplesmente falando, não, eu vou casar para estabelecer uma parceria. Um sinal de aliança. Então, um dos comentaristas fala justamente isso. Não foi que ele cobiçou a beleza porque ela já estava caidona, tá? Mas ele queria estabelecer lá uma parceria com Abraão. Tá? Às vezes o casamento não chegava nem a ser consumado na carne, mas era Sim, só a cerimônia. sim, era às vezes até inviável. O cara tinha centenas lá de mulheres, não tinha Viagra na época, né? O cara não dava conta, tá? Mas enfim, então esse é um aspecto interessante da gente lembrar, tá? E agora, também é importante a gente entender que, apesar de não serem nações tementes a Deus, a questão do adultério, você pegar uma mulher casada, era algo deplorável praticamente em qualquer cultura. Tá? E aqui a gente tem apoio de literatura extra-bíblica, por exemplo, textos lá dos cananitas, o Código de Hammurabi, né, que é bem famoso, retrata o adultério como um crime grave. Tá? Mas o fato Abimeleque pega Sara lá, traz ela para ser sua mulher. O texto deixa claro que não chegou as vias de fato. E aqui a gente deduz, tem uma informação que aparece só no final do texto, lá no 17 e 18, que Abimeleque ficou doente e que as mulheres lá ficaram estéreis. E aqui a gente então está deduzindo que talvez tenha se passado 2, 3, 4 meses entre esse episódio e a confrontação. Talvez as mulheres tenham parado de menstruar, alguma coisa assim, tá? Não se tem os detalhes, mas teve tempo suficiente. Não, a doença é rápida, acontece de um dia para a noite, mas para você notar que a mulher parou de engravidar, você leva algum tempo. Tá? Mas também não é tanto tempo assim. Enfim. Se bem que a mulher, quando engravida, parece que fica sabendo que está grávida, pelo menos a impressão que eu tenho das mulheres, que ela se sente, né? Enfim. Então, mas são várias, também não vai ser todo mundo uma vez só. Também, né? Ou seja, teve algum tempo aqui e a gente estamos no terreno da especulação. Mas o fato é que aconteceu isso, né? Essa meia mentira, Abimeleque pega Sara lá, e aqui Deus, no versículo 3, você vê Deus, a partir do versículo 3, Deus entrando em cena, certo? Opa, vou ter que intervir aqui, tá? E Deus veio a Abimeleque. Fala aqui que ele se revelou a Abimeleque num sonho, daí está no versículo 3. E esse é o primeiro relato bíblico onde está explícito lá que Deus se revelou a alguém em sonhos. Muito embora várias das aparições de Deus para Abraão possivelmente tenham acontecido em sonho, tá? Mas aqui está explícito. E talvez Deus tenha feito isso porque os povos daquela época achavam... Lembra da história do faraó que sonhou e queria... Era muito comum os povos daqueles reis acharem que Deus se revelava a eles em sonho. Então, quando o cara sonhava alguma coisa, falou, opa, é Deus falando comigo algo, ou alguma divindade tentando falar comigo. Então, pode muito bem ter sido uma maneira... Deus, muitas vezes, acomoda a revelação dele, a maneira como... para facilitar, digamos assim, a vida da pessoa. Tá? E além disso, a gente sabe mais para frente que além do sonho, Abimeleque tinha ficado doente também. Tá? E aí Deus dá uma bronca em Abimeleque, que, obviamente, argumenta com Deus, apelando para a justiça de Deus. Talvez até ele tenha lembrado porque Deus não falou nada de destruir a cidade, mas talvez ele tenha lembrado da cidade, do episódio de Sodoma.
onde eles estavam aqui é cerca de 70, 80 quilômetros de onde era Sodoma aqui, tá? Talvez um pouquinho mais. Muito provavelmente deu no noticiário lá da região aquilo que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E você percebe no argumento de Abimeleque que talvez não seja coincidência ele questionar, puxa, mas o senhor vai destruir a gente aqui, sendo que eu tô inocente nesse caso aqui, não estava sabendo de nada. Então o Abimeleque apela para a justiça, só que aí é tal negócio, né? E inocência não isenta a pessoa, pode servir até de atenuante. E no versículo 6 é deixado explícito que ele não chegou a tocar em Sara, tá? Possivelmente por conta da doença. Tem gente que acha que a doença dele tinha alguma conotação sexual, tá? A gente tem uma inflamação lá nas partes íntimas dele, ninguém sabe, mas assim, possivelmente ou não teve tempo suficiente, o lance lá do harém, que fica se preparando e tal, ou não queria, era só uma coisa pro forma, ou porque ele ficou doente, enfim, tem muitas possibilidades, mas o texto deixa muito claro que Abimeleque não chegou a se deitar com Sara, tá? Não, com certeza, com certeza. Eu estou falando da perspectiva humana, por que será que isso não aconteceu, tá? Enfim, Deus dá uma ordem clara aí no versículo 7 para devolver Sara para Abraão e ainda complementa, olha, ele é profeta. A gente já tinha falado sobre isso, né, que Abraão, ele, além de ser o pai da fé, ele é alguém que pregava a palavra de Deus, construía os altares. Mas essa é a primeira vez na Bíblia, esses textos aqui está cheio de primeiras aparições. Tá? É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra profeta, ou seja, alguém que ele era o portador da revelação divina, da verdade de Deus, da mensagem de Deus. Lembra que ia ser bênção para todas as famílias da terra e através dele, obviamente, ia chegar o Messias. Mas enfim, então Deus aparece em sonho, Abimeleque até argumenta com Deus, mas aí ele viu, né? Ou seja, se foi em sonho, foi de noite, né? Isso daqui é o problema de você ser de alto escalão de governo. No versículo 8, certamente Abimeleque foi acordar um monte de gente aqui, porque ele chamou, digamos aí, o conselho de segurança da nação. Tá? Falou, olha, pessoal, aconteceu isso daqui e o que a gente vai fazer? Quando a corte aí do rei, o conselho de segurança sabe disso, e isso é algo que me destacou, me chamou bem a atenção. Olha no versículo 8 a reação deles, o sentimento deles. O que fala aí? Medo. Vamos lá. Se acontece isso com algum líder aqui, ó, o cara me enganou, peguei a mulher, agora estou doente. A reação normal não é ficar com medo, é ficar com raiva desse camarada. Vamos matar esse camarada. Tá? Por que eles ficaram com medo? Ele é profeta, o cara teve... Cara, tudo bem, eles certamente tinham um componente de raiva aí, de indignação, mas, cara, seja porque foi, cara, a gente está mexendo com o camarada. E, de novo, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, sei lá, meses atrás, talvez? Vixe! Sabe aquela história aqui, cara, estou aqui num lugar, não vou nem julgar quem está certo ou quem está errado, mas estou aqui me relacionando com alguém que é profeta de Deus, o mesmo Deus, ou seja, foi um sentimento de medo. Como é que a gente vai resolver essa situação? Enfim. Também, né, Marcelo, a dependência assim, dele, porque ali nesse momento Deus fala para ele vai orar por você para que você não morra. Você imagina, pô, tinha o temor, né, do profeta.
a gente vai falar sobre isso. Ele assim, é um cara poderoso, um cara que tem poder porque é ligado com algum Deus. Exatamente. Se ele acreditasse que tem muitos deuses, né? Uhum. Tem um poder maior com esse cara. Enfim. Aí a partir do versículo 9, eles chamam Abraão, tá? Aí Abraão passa uma vergonha. Esse é um daqueles episódios, né, do ímpio repreendendo o crente. E muitas vezes Deus levanta ímpios, né, para repreender os seus servos. E deve ser muito pior do que ser repreendido por um outro crente. Enfim, aí tem toda aquela explicação de Abraão, que explica, mas não justifica. Aí tá olha, a questão do irmão, mulher e tal, não sei o quê. Talvez até para dizer a Abimeleque, cara, não é nada pessoal contra você, mas é um combinado que a gente tem aqui, enfim, não leva a mal, tá? E Abraão está de novo aprendendo a lição que o medo dos homens, né, que foi o motivo porque ele voltou a apelar para esse argumento, é um péssimo conselheiro. Enfim, existe aí o sabão, tá? Abimeleque, para ficar em paz aí, ele dá presentes aí para Abraão, meio que para compensar qualquer forma de ofensa com Abraão, mas principalmente qualquer ofensa contra Deus. Eles estavam com medo, era de Deus aqui, certo? Senão teria feito que nem o cara do Egito, vai embora e tal, mas enfim, eles estavam sabendo que, por via das dúvidas, enche o cara aí de presente. Certamente aí Abimeleque, né, caiu a ficha para ele de que Deus era real, tá? A questão da doença e tal, e que Abraão era profeta dele, senão certamente teria mandado matar Abraão e caso encerrado, tá? E mais do que isso, mais do que os presentes, se no episódio do Egito o faraó mandou ele embora, aqui Abimeleque falou, não, cara, olha o versículo 15 aí, tá a terra e mora onde você quiser. Ele não tinha mudado para lá, vindo lá dos Carvalhais de Manre, talvez procurando alguma condição melhor. A minha terra está aí diante de você, tá? O versículo 16 deixa claro aí que Sara foi justificada. E por que isso é importante? A gente vai ver logo na sequência, para ficar claro que o filho que Sara vai gerar daqui a pouco é filho de Abraão. Ou seja, por isso que o episódio deixa muito explícito aí, olha, Abimeleque não tocou em Sara. E por fim aí, no 17, a gente vê uma oração eficaz, mas também, esse outro aspecto aqui que um comentarista chama a atenção, olha a ironia divina. Tá? Fazia uns 25, 30 anos que Abraão certamente orava para Sara engravidar, certo? E nada até agora. Tinha promessa, tinha recebido a promessa, mas ele orou para o Abimeleque e as mulheres todas voltaram a ficar que seja. Eu estou há décadas aqui orando e nada da minha mulher engravidar. Eu orei para esse ímpio aqui e todo mundo voltou então. Enfim, tem um monte de lição para a gente aqui, até com relação a uma coisa lá que você vê isso lá em Romanos 1, você vê em vários textos da Bíblia, né, que mesmo os pagãos, eles têm algum conhecimento de lei moral. No caso aí, eles repudiavam o adultério, né? Que Deus ouve as nossas orações, enfim. Tem várias lições aí desse texto para a gente. Alguma dúvida aqui? Então eu queria entrar agora no capítulo 21 com vocês, que vai acontecer agora um dos nascimentos mais esperados aí da Bíblia. Tá? Então, se você virar a página e for aí para o Gênesis 21, vamos ver do versículo 1 até o versículo 7. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho a Abrão.
na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Muito bem. O contexto aqui, pouco tempo depois, a gente já vinha falando sobre as promessas de Deus, ou seja, esse era um nascimento muito aguardado. Por outro lado, a promessa, a revelação de Deus que foi paulatina, né, que foi progressiva, por vezes foi mal entendida, né, por seus pais, a história de Agar, de Ismael, ou mesmo antes disso, lá do servo. Né? Então Deus já está há algum tempo detalhando mais e corrigindo algumas coisas, mas é um nascimento que é fundamental no plano de redenção do homem. Desde lá de Gênesis 3 ou 4, lá que fala da semente da mulher. Tá? Ou seja, Isaque é um elo fundamental nessa cadeia aí para chegar até o Messias. Tá? Enfim, então a gente vê aí já no versículo 1, né, que esse nascimento não é um nascimento comum, não é um nascimento natural, mas ele é o quê? Cumprimento de uma promessa, tá? Diferente do meu nascimento, do seu nascimento. Tá? E o versículo 2 ele ainda repete: Deus lhe havia falado. Então a promessa, ela tinha acontecido, lembra em Gênesis 12, lá quando ele sai de Ur, 25 anos mais ou menos atrás. Gente, 25 anos. Você consegue voltar 25 anos na tua vida? Imagina que Deus tivesse te prometido um filho. Daí você está há 25 anos aguardando isso daí. E você não tem filhos. Ou seja, levou tempo para chuchu da nossa perspectiva humana. Mas chegou o tempo de Deus. Tá? E é engraçado porque sobre essa questão do tempo de Deus, não é? Tinha isso para Abraão, mas tinha Sara também. Não é? Imagina Sara nessa situação. Em Hebreus 11:11 fala sobre Sara. E ela é citada lá na galeria dos heróis da fé, então Sara também estava crendo nessa época. Tá? Enfim, o versículo 2 deixa muito claro da questão da velhice dela, e certamente uma das principais lições desse texto aqui é que a agenda de Deus muitas vezes é diferente da nossa. Certo? Acho que essa é uma lição atemporal. Tá? Enfim, nasceu finalmente Isaque, e deixa eu só terminar rapidinho aqui algumas coisas. A gente percebe a questão da obediência de Abraão. Tá? Abraão deu muita pisada na bola. A gente acabou de ver uma pisada na bola, agora Abraão era um camarada obediente. Tá? Deus já tinha, o Isaque não foi o nome que ele escolheu, Isaque, lembra, Deus que falou, não na aula do Ricardo, mas na anterior que eu dei, ele falou, vai ser Isaque, tá? Isaque é riso, ou ele ri, tá? No sentido de alegria. De alegria e tal, mas também tinha um episódio lá de que... De descrer, mas na verdade... Agora você imagina só, você bota o nome do teu filho de riso, de ele rir.
Ah, como é que chama esse filho? Rio. Ah, por quê? Aí você vai contar a história, você já vai lembrar e tal. O Augusto Nicodemos, porque era um direito do pai botar o nome no filho, né? O Augusto Nicodemos, que é um dos livros, autor de um dos livros que a gente usa aqui, ele fala, olha, cara, Abraão era um nega obediente, tá? Porque se fosse meu filho, estou há 25 anos aguardando esse filho, eu ia chamar de meu príncipe, ou Deus seja exaltado, Deus é maravilhoso, mas nunca ele ri, tá? Ou seja, é o nome que o camarada deu pro filho e toda vez que ele falar o nome do filho vai ter que explicar o motivo do filho, enfim. E outra coisa que mostra a obediência de Abraão é a circuncisão. Gente, vocês imaginam Sara? A Raquel, tenho certeza que ela tadinho, né? Ou seja, com 8 dias lá, vai lá no prepúcio. Um filho único, gente. A mulher tem 90 anos de idade, nasceu. Cara, não vai cortar nada. Imagina o tanto que esse moleque não berrou. E tanto que a Sara deve ter ido para 10 mil tendas de distância lá para não ver lá, né, cara? Para não escutar o choro do bebê. E Abraão, de novo, Abraão pisava na bola, mas Abraão era um camarada obediente, tá? Enfim, a gente percebe aí o impacto, né? Aquilo que Sara falou nos versículos 6 e 7, a questão da alegria. E aqui tem um detalhe que não aparece na nossa tradução, que é... Deixa eu pegar aqui onde é que está. Que ela fala, quem diria que Sara ia amamentar um filho, não é isso que tem no teu? Alguém tem aí no plural isso daí? Todo mundo está filho, né? Mas no hebraico, no original, está filhos. Por quê? Na NVI está filhos? A NVI pegou o original, tá? Porque Sara está sabendo que não é só... De novo, ela está olhando para a descendência toda. Tá? Ela está olhando... A Sara está muito... E vai ficar muito claro na sequência aqui. Sara tem plena consciência de que aquele lá é o portador de uma coisa muito maior. Não é só a mãe que teve um filho único. Tá? Vamos fazer o nosso intervalo aqui. Acho que eu comi uns 2, 3 minutos de vocês. Vamos tentar ser mais ágeis aqui. Gente, não é que os 25 anos aí que se passaram fizeram que chegou num ponto que agora só milagre. Não, lembra? Quando da promessa, a primeira vez que ele fala, Abraão fala com Deus, olha, a Sara já parou de menstruar, já fechou o útero da mulher. Ou seja, se tivesse acontecido 25 anos, também seria um milagre. Tá? Ou seja... Mas, de novo, o tempo de Deus, falei, cara, eu quero que você aprendam as lições ainda, mas, evidentemente, não é que, nossa, que coisa, é um cara fraquinho que bateu. Não, foi milagre isso daí. Tá? Uma coisa interessante, né, que esse é o primeiro, esse canto, né, de Sara aí, que está nos versículos 6 e 7, quando ela fala das palavras de alegria e tal, quem diria, a questão lá do hebraico que eu falei que filhos está no plural, né? Expressando que a fé de Sara não abrangia apenas Isaac, mas toda a descendência que tinha sido prometido por Deus lá atrás, ou seja, Deus está começando a dar uma série de dicas aí do que vai ser a história da redenção. Tem uma muito importante que vai aparecer na próxima aula, se Deus permitir. Mas isso é um canto, né? Um canto de uma mulher que concebeu de forma miraculosa. Então é mais uma coisa, que esse é o primeiro canto que aparece na Bíblia, e tem alguns outros. Tá? Se você for começar a puxar na memória, tem Ana, que foi mãe de Samuel, lembra? Ana também tem um canto registrado na Bíblia. Maria... Bendize a minha alma ao Senhor, tá? Ou seja, tem um canto lá da mãe de Jesus. Tá? Então esse é o primeiro canto na Bíblia que aparece de uma mulher que era estéril e que Deus agraciou com um filho, certo?
tem, obviamente, uma série de lições para nós. Tá? Paulo, lá em Gálatas 4, versículos 25 e 26, a gente não vai ler por conta do tempo aqui, mas ele contrasta o nascimento de Ismael, que a gente já viu, né, com agora o nascimento de Isaac, com a questão da salvação por obras e por fé. É o tal negócio, olha, não foi pela mão humana, é pela mão de Deus. Ele usa exatamente esse episódio aqui para fazer o ponto dele. Ele está estabelecendo lá os princípios pela fé, da fé, não é? Da salvação pela fé em Cristo Jesus. E então a demora só enfatiza, a demora no nascimento só enfatiza isso daí, tá? E aqui é um ponto interessante, que a essência da aliança de Deus com o seu povo é pela fé, mesmo no Antigo Testamento. Lembra que a gente fala, não, a fé aparece no... Não. A fé é a essência da aliança, é a base da aliança de Deus, tá? A gente falou lá na primeira parte lá da oração de Abraão, que curou o Abimeleque, deixou as mulheres. Deus responde a oração da gente. E talvez alguns de nós estejamos lutando aí com respostas aí de oração, mas Deus responde as nossas orações. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho aqui. A gente tem, de novo, é complicado, que tem tanta coisa para falar que, enfim, mas vamos avançar. Se no final do curso sobrar algum tempo, a gente pode voltar. Mas eu prefiro tentar cobrir todo o escopo aqui que a gente se propôs aí. Vamos avançar então na sequência aí do capítulo 21, a partir do versículo 8, o texto diz o seguinte: Isaac cresceu e foi desmamado. Tá? Eu sempre ouvi a expressão desmamado para bezerro, tá? Mas para filho, a gente usa desmamado para criança? Usa? Desmame, é. Mas enfim, me chamou muita atenção isso aqui, tá, gente? Mas enfim, Isaac cresceu e foi desmamado, tá? Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dela não será herdeiro com o meu filho Isaac. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho, ou no caso aqui o Ismael, né? Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de uns arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino.
Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Outro déjà vu, né? Porque ela já fez isso, né? Sim. Enfim. Vamos lá. Antes da gente entrar no texto propriamente dito, o desmame aí do rebento acontecia mais ou menos 2, 3 anos aí. E segundo o que os estudiosos nos apontam, fala que deu uma festa, já era um episódio, tá? Agora, vamos lá. Se isso acontecia por volta dos 3 anos, imagina comigo esse lar. Ismael, lembra? Ismael tinha 13 anos quando Isaac nasceu. Estava com 16. Imagina como foi. Imagina como é que foi do nascimento de Isaac esses 3 anos aí. Então, mas e atenção? Porque na cultura da época, quem que era o herdeiro? Era o primeiro. Imagina, lembra o que aconteceu? Quando Agar não tinha nem parido ainda Ismael, o que ela começou? Ela estava desprezando. Imagina só essas 2 mulheres. Gente, isso daqui devia dar briga assim. Nossa. E detalhe, né? Quando Deus fala sobre Ismael, a gente tem pouca informação de coisas que Ismael fez, além disso daqui, que foi o primeiro caso registrado de bullying na história, né? Mas Deus fala que ele ia ser que nem um potranco lá, não sei. Gente, Ismael não devia ser um camarada fácil, tá? Vendo ele que achou durante anos que ia ser o herdeiro, agora vem um moleque lá que sabe que vai tomar o lugar dele. A mãe brigando. Cara, isso daí devia ser muito complicado, tá? Mas é esse o pano de fundo. A presença de Ismael era um problema para Isaac. Tá? Certamente isso era um problema. Enfim, aí tem a festa. Tem a festa para o desmamado. O que acontece na festa? Ismael, a gente não tem os detalhes, mas a expressão aí de zombar certamente era algo assim de mau gosto. Tá? Tanto que provocou uma reação forte de Sara. Paulo, lá em Gálatas 4, ele comenta, né, esse episódio, ele fala do nascido do Espírito com o nascido da carne. Ele fala que o nascido da carne perseguia, é a expressão que ele usa lá. Tá? Enfim, o fato é que Ismael fez alguma coisa aí, fez algum comentário, alguma troça aí com Isaac, e Sara falou, ó, isso é a gota d'água. Tá? Tem um detalhe interessante nesse texto, que eu estou toda hora aqui falando Ismael. Procura Ismael nesse texto aí. O menino, o filho da escrava e tal. É uma forma de colocar assim, olha, não é ele, não quero dar destaque para ele, tá? É uma coisa, nunca tinha me atinado para isso, né? Ou seja, Ismael tinha um status secundário. Enfim, a gente vê aí a atitude de Sara, então, né? Ou seja, foi a gota d'água isso daí, e Sara vai para Abraão e fala, olha, expulsa, tá? Manda embora a mulher e o filho, rompe os laços. Ele inclusive coloca... Desculpa, pode falar. Não, ele inclusive coloca que ele jamais vai ser herdeiro junto ao filho dela, né, de Isaac.
Não vai se misturar, entendeu? Isso. É interessante também a importância que a gente dá e que Deus dá, né? Porque você tem a importância da humana, falando em termos de herança, né? da multiplicação dos povos, que os dois têm. Sim. Mas toda a história foca em Isaac por causa do Messias. Sim. Então, Nações vão virar, mas assim, cara, o foco está aqui. O foco está aqui. Exatamente isso. Tá? E é essa visão que, na verdade, aqui eu acho até que Sara, talvez ela tenha... No fundo, ela queria ferrar lá com a Agar e coisa. Só que ela usou o argumento correto, tá? Ou seja, olha, não quero que misture as duas coisas, tá? E... Certo? Imagina a Sara nesses 3 anos que se passaram aí, quanto que essa mulher estava incomodada com a Agar lá, cara. Era assim, ainda mais mulher, né, gente? E ela lembrando que ela que sugeriu o negócio. Gente, se arrependimento matasse, né? Interessante que hoje, nesse clima de guerra, né? As pessoas que não são cristãs, não sabem a história, né? Começou desde aí, essa Ismael e Isaac. É o que está acontecendo. Sim. Tá. Exatamente. E não vai ter fim isso daí, né? Enfim, aí a Sara chega para Abraão, fala assim, olha, manda embora. E o texto fala, né, que Abraão ficou muito incomodado. Não sei se outras traduções devem trazer esse mesmo sentido. Na revista atualizada, que ele se sentiu muito penoso. Pareceu isso muito penoso. Porque, de novo, lembra? Primeiro que anos atrás ele achava que era o herdeiro. Aí depois Deus chegou e falou, não, o herdeiro vai ser Isaac. Mas, de novo, ele continuou amando o filho. Tanto que ele, de repente sobra não vai ser o rei, mas vai ser um primeiro-ministro, vai ser a mão direita. E Deus está falando, não, cara, não vai ser nada. Não vai ser nada. E ele ficou incomodado. Tá. Uma observação, essa fala da Antília eu achei interessante, porque imagine que essa coisa da guerra, vamos pensar, tem muita gente achando que o problema é a terra, é a faixa de terra lá. Mas vamos imaginar que uma nação com muita extensão territorial cedesse o mar e falasse, não, Israel pode sair de lá, se mudar para cá e tudo mais. E isso acontecesse. Isso resolveria o problema? Não resolveria. Eles iam continuar sendo perseguidos. Eles iam achar alguma desculpa para brigar. Enfim, gente, fato é o seguinte. Sara chega lá para Abraão, talvez lá no final da festa, cara, acaba com essa história aí. Imagina Abraão aquela noite. Tá? Que imbróglio, né? Que pepino para abacaxi para descascar. Aí aparece Deus na história, versículo 14. Deus fala para Abraão, tá? Provavelmente em sonho, a gente não tem esse detalhe. E aí a pior parte, né, gente? As mulheres aqui vão ficar vibrando, porque Deus basicamente falou, não, a tua mulher tem razão. Não foi o que ele falou? Essencialmente foi, ó, tá vendo? Se quer proteger o cara, a mulher tá mandando ele embora, tua mulher tem razão. Essa deve ter sido a pior frase que Abraão, a que mais doeu o coração dele. Tua mulher tem razão, tá? Agora, de novo, aqui não é uma questão, gente, de, sei lá, eu quero ir pra praia, minha mulher quer ir pra montanha, e Deus chega e fala, não, melhor vocês irem pra montanha de férias. Não era questão de, quero carne ou massa no almoço. Não era essa a questão. A questão aqui é que o argumento de Sara tinha como base aí a promessa de Deus, que ele já tinha deixado muito claro isso daí. Então a questão não é que a opinião de Sara valia mais, não. A Sara, nesse aspecto aí, ela tem razão. Por quê? Porque ela é que está alinhado. Mas aí Deus fala mais algumas coisas para Abraão. Ele fala 4 coisas. Primeiro, ele estava incomodado. A Bíblia deixou explícito. Ele falou, não fique incomodado. Faça o que a Sara disse, mas ele garante aquilo que ele já tinha falado para Agar. Olha, Isaac vai ter Ismael também vai ter uma descendência, tá?
Mas, exatamente, mas ele fala, mas a minha descendência, a promessa é através de Isaac. Aqui novamente, tá, gente, no 14 aí, Abraão obedeceu mais uma vez, e já estava muito claro aqui, e várias deixas a gente viu ao longo dessas semanas, de que Abraão amava Ismael, mas ele amava a Deus mais do que Ismael. Tá? Então Abraão, eu já falei, né, ele deu muita pisada na bola, mas ele sempre foi um camarada muito obediente. Ele vai lá prover mantimentos para a viagem, o tal do odre com água, era alguma coisa feita com couro de cabrito, o pessoal estima que cabia uns 12 litros d'água. Pão aí que ele fala, provavelmente significa mais do que pão, mas ou seja, pão de termo genérico, coisas para comer, tá? Aparece Ismael, além de ser um camarada difícil, era folgado também, né? Porque fala que colocou nas costas de Agar aí as coisas, né? Adolescente folgado. Não, o texto fala que estava só os dois aí, ou seja, é estranho, mas não dá, pelo menos dá para entender. E eu nunca vi ninguém falando de empregado, tá? Mas enfim, ele despediu aí, e é engraçado porque aqui tem um contraste, tá? Que quando fala que Abraão despediu a Agar, a Sara tinha pedido para expulsar, tá? Ou seja, é um termo muito mais leve. O expulsar é forte, mas o que fala que ele fez, que ele despediu, tá? Então aqui Ismael está oficialmente aí deserdado, Isaac é publicamente confirmado aí como herdeiro e portador das promessas, tá? É revelado a idade que o menino tinha nesse momento? Ismael provavelmente uns 16, 17 anos, porque quando é anunciado que Sara ia nascer, fazia 13 anos que Ismael tinha nascido, tá? Então a gente 16, 17 anos, ou seja, era alguém já forte, né? Defendendo do jeito que a pessoa já é um homem, né? Enfim, versículos 15 e 16 aí. Eles vão lá, lembrando que Agar já tinha feito esse caminho, né? Ela fala de Berseba, lá a parte sul da Palestina, já em direção ao Egito. E é engraçado que fala que, chama atenção, né? Que fala que ela saiu sem rumo, tá? Num caminho que ela já conhecia. Talvez o sem rumo aqui indicasse muito mais a confusão. Gente, imagina a situação da Agar, né? Assim, não era bolinho também, tá? Mas aí temos, acabei não avançando aqui, né? Aparece uma figura aí, tá? Aparece o anjo de Deus que chega e de novo para consolar Sara e Agar, perdão. E o próprio Deus aqui, tá? Lembrando que da outra vez, quando ela tinha fugido lá da senhora dela, Deus apareceu para ela e mandou ela voltar. Agora a atitude é diferente, não é? Aqui fala, né, de que Agar estava chorando, tinha colocado, já devia ter acabado a água aqui. Gente, a chance dela sobreviver aqui era zero, né? Agar chorando e fala que Deus ouviu a voz do menino, né? Talvez pelo fato de que era o menino que era o filho de Abraão, que por conta da amizade de Deus com Abraão, quem estava em volta acabava se beneficiando isso daí. E é engraçado porque se Deus ouviu a voz do menino, esse menino estava procurando falar com Deus, certo? Aí deve ter aprendido alguma coisa com Abraão, né? Aqui, qual que é a dedução? Esse menino ficou 16, 17 anos vendo o pai dele prestar culto a Deus, falar de Deus, falar da misericórdia de Deus, contar a história dele e tal. Por mais difícil que ele fosse, rebelde que ele fosse, alguma coisa ele aprendeu. Talvez tivesse caindo a ficha dele. O que eu fui fazer? O que eu tinha que mexer com o outro lá? Não dava para eu ficar no meu canto? Talvez fosse isso. Talvez ele tivesse arrependido. O fato é
E esse menino estava falando alguma coisa e Deus ouviu a voz dele. E Deus apareceu aqui, tá? Deus interveio 2 vezes para preservar a vida de Ismael, mesmo sabendo o que ia acontecer no futuro. Aham. Quando ele estava na barriga ainda, né, da mãe, e agora, é isso que você está querendo dizer, né? De Ismael, então. Porque a primeiro episódio, a Agar não estava grávida, então. Deus interveio 2 vezes Exato. para preservar esse menino, Sim. mesmo sabendo que o problema ia ser depois. Sim. Porque, de novo. Deu a inocência de Agar. E o problema que eles causaram não foi Deus que causou. Deus está tentando. Depois vocês se entendem aqui, já. Eu estou tentando aplicar a minha justiça aqui. Certo? Enfim. Então o anjo de Deus chama, né? A segunda vez que aparece a expressão o anjo do Senhor. A outra a gente já viu aqui, foi lá em Gênesis 16. Tá? Tem o lance no versículo 18 aí de segurar pela mão, talvez para consolar o menino. A Agar provavelmente se esqueceu da promessa daquele primeiro episódio, porque Deus já tinha falado que o filho dela não podia, se o filho dela morresse, a promessa de Deus no episódio anterior teria sido em vão, certo? E aí uma fonte aí, ela milagrosamente encontra uma fonte, tá? Enfim, o texto aí no final dá um resumo aqui do que acabou acontecendo com Ismael, tá? E claro, aí a gente tem a questão da graça comum, né? Porque o amor e a misericórdia de Deus atinge aí o filho de Abraão, mesmo não sendo ele o portador da promessa, mesmo sendo ele fruto de um esquema mundano. Tá? Fala lá que ele habitou lá no deserto de Parã, que é onde é a Arábia, né? Ou seja, Ismael, pai aí dos árabes, fala que ele foi flecheiro, ou seja, provavelmente alguém que vivia da caça, que casou com uma mulher egípcia, possivelmente da parentela da mãe dele. E mais para frente, a gente deve ver isso na última aula, muito rapidamente, tem registrado até na Bíblia uma genealogia de Ismael, ou seja, Deus de fato cumpriu a promessa a respeito aí do filho da escrava, né? Então, como eu já comentei aqui, esse episódio ele é explorado aí no Novo Testamento, e a gente já viu isso algumas vezes. O Novo Testamento ele joga luz para a gente entender o que está acontecendo aqui no Antigo Testamento, né? Em Gálatas 4, lá do versículo 28 em diante, Paulo cita explicitamente essa questão da expulsão, fazendo a comparação da salvação por obras e a salvação por fé. Tá? Em Romanos, no capítulo 9, quando Paulo está elaborando sobre a doutrina da eleição, tá? Fica muito claro aquilo que eu falei anteriormente, a questão da salvação sempre ter sido pela graça. Ok? Dúvidas? Vamos para esse nosso... Eu tenho uma dúvida, mas acho que é talvez um pouco da minha inocência. Por que na Bíblia, durante tantos trechos, é colocado como algo tipo com orgulho o filho ser descendente, ou melhor, ele ser o cabeça de povos, assim. A Bíblia coloca isso em diversas ocasiões, e nesse trecho, por várias vezes isso foi colocado. Tem algum motivo claro, assim? Mas você está falando de ser cabeça de povos? Não, acho que é só uma alusão à bênção, né, de Deus, tá? De alguém que teve uma posteridade. Tá? Porque poderia ser o contrário, o cara poderia ter levado lá, sei lá, apareceu uma besta lá no deserto, comeu o cara, acabou a história dele. Tá? Como foi a história de Ló? Tá? Ou seja, por que eu falei isso? A gente não sabe o que aconteceu. Tá? Mas esse cara aqui foi... Acho que todo mundo aqui tem sei lá, eu vejo algumas famílias aqui na igreja, tá? que eu acho bacana demais. Ontem a gente foi num casamento, lá tinha lá
quantas gerações tinha lá? Do o vô do Pepe, o pai do Pepe, o Pepe, o Gianluca, tá? Ou seja, tinha 4 gerações lá da família temente a Deus. Pô, negócio bacana para ver. É a linha da sociedade patriarcal, por mais que o mundo evoluiu, a base patriarcal ela se mantém firme, né? Não é só a riqueza, mas convém ao homem que o nome dele seja... É uma coisa... Eu trabalhei com um americano lá que ele tinha 3 filhas, né? O nome dele imagino que ele esteja vivo ainda, né? Mas era Tom Severance, né? E ele falava Tom Severance the Last, seja o último, né? Porque minhas filhas vão casar, vão ganhar o sobrenome do marido e vai acabar o Severance, tá? Eu acho que tem a ver com isso daí, tá? Vamos lá, sprint final, Gênesis 21, 22 a 34. Abimeleque vai aparecer de novo aqui, tá, gente? Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Ele está se referindo ao episódio que a gente viu no começo da aula, tá? Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste haviam tomado à força. Abimeleque disse: não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada, e eu não tinha ouvido nada a respeito a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: o que significam essas 7 cordeiras que você pôs à parte? E Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Isso aqui é quase que um parênteses, mas esse é um episódio que ilustra como a providência de Deus, ou a preocupação de Deus, né, em prover proteção para os seus eleitos. E muitas vezes ele faz isso através de meios naturais, tá? Usando, por exemplo, costumes dos povos. O que está acontecendo aqui? Bom, primeiro, isso daqui foi um encontro oficial. Por que a gente está falando que foi um encontro oficial? Lembrando, Abimeleque era o rei lá de algumas cidades dos filisteus, mas logo no começo fala que tem um camarada junto com Abimeleque, que é o Ficol, que era meio que um braço direito dele, o governante lá, da guarda dele. Então, dá a impressão que isso daqui não só é um encontro oficial, como a maneira como está relatado aqui, por esse tempo, possivelmente foi na festa do desmame, que aconteceu imediatamente antes. Lembra que eu falei que era um evento? Imagina Abraão, um cara muito rico e tal. Que nem a festa de primeiro aniversário aqui. Gente, não é um aniversário diferente. Para eles era o desmame. Então deve ter chamado lá todos os parceiros dele, os líderes e tal. Talvez falou, olha, e é muito comum nessas festas, quem já assistiu lá os filmes lá do Poderoso Chefão vê, né? Ou seja, o casamento da filha lá era uma oportunidade de ir lá, fazer negócio, faz parceria e tal. Parece ser isso que está acontecendo aqui, tá? O fato é que tem esse encontro e a gente sabe algumas coisas aqui sobre Abimeleque, né? Ou seja, ele já era conhecido, né, de Abraão, e Abraão era conhecido dele. Abimeleque tinha conhecimento de Deus, porque Deus tinha aparecido para ele em sonho. Abimeleque sabia da relação de Deus com Abraão, que Abraão era profeta. Abimeleque viu a história do nascimento. Ele estava ali numa festa para o desmame, sabendo que a mulher do camarada tinha 90 anos de idade. Eu falei, vixe, de fato, esse Deus aí não é pouca coisa não, tá?
talvez ali na festa tenha tomado noção do tamanho do clã de Abraão, lembrava da história da vitória dele contra os reis da Mesopotâmia. O que Abimeleque deve estar pensando? Pô, é melhor ficar amigo desse cara, certo? E aí ele faz alguns pedidos, certo? O que Abimeleque pede? Primeira coisa que Abimeleque pede, não me enganar. Por quê? Porque gato escaldado tem medo de água fria, certo? Não me engana mais, tá? Ou seja, já tinha acontecido lá no episódio de Sara, não vem com esse negócio aí não, tá? E não é só a mim, meu filho e o meu neto, tá? E ele lembra, e de fato ele tem razão, fala, olha, eu estou pedindo reciprocidade para você, porque eu te tratei com bondade. Lembra? Ele não... Lembra a história de Abimeleque, né? A gente viu agora há pouco, ou seja, Abimeleque, ó, mora onde você quiser, tá? Deu presente lá. Estava na terra, ó, aqui, você está morando aqui em paz, ninguém está te amolando e tal. Enfim, esses são os pedidos aí de Abimeleque. Abraão jurou, tá? Ou seja, esse era um... tem um detalhe, tá? No 23, ele pede que ele jure por Deus, certo? Não é isso? Por quê? Porque ele sabia que Deus... que era algo relevante na vida de Abraão, que Abraão levava Deus a sério. Se ele jurar por Deus, ele vai cumprir isso daí. E Abraão confirma, eu juro, tá? Ou seja, ele concordou com os pedidos, tá? Então tem um compromisso, e aqui muito provavelmente, gente, é duro você saber qual que era a intenção de Abraão, mas acho que é uma inferência muito, muito razoável, tá? Isaac está com seus 2, 3 anos de idade. Abraão está no final da vida, tá? Ele viveu aí décadas sabendo que não era fácil encontrar o lugar para ficar, já teve problema ali, era um lugar complicado. Abraão está cavando aqui a perspectiva de paz para os primeiros anos de Isaac, quando ele for assumir lá o clã. Certamente é isso que está na mente de Abraão para estabelecer esse pacto com Abimeleque. Só que tem um detalhe, tá? Gente, talvez a gente ultrapasse uns 2, 3 minutos, mas não mais do que isso, tá? Antes de estabelecer o acordo, Abraão falou, olha, cara, só tem um detalhezinho aí, tem uma pequena pendência sobre um poço. E aí, lembrando, né, a gente já viu isso, ou seja, eles eram seminômades, numa região muito árida. Poço era um negócio, não era um detalhe, não, tem aqui sei lá, você esqueceu de pagar a conta ali. Não é isso, gente, era um negócio fundamental lá para a sobrevivência. Pelo contexto aqui, aparentemente, o pessoal de Abraão cavou o poço e alguém lá da turma da Abimeleque tomou esse negócio à força, tá? Ou seja, o direito de que quem cavou era dono do poço, parece que não foi respeitado, né? Enfim, aparentemente Abraão já sabia da história e talvez tenha decidido engolir um sapo aí na época, mas agora, já que o Abimeleque chamou para fazer esse acordo, agora está na hora de tratar isso, né? No versículo 26, Abimeleque fala, a gente não sabe se ele está sendo sincero ou não, mas seja como for, ele alegou ignorância, né? Como muitas vezes os nossos governantes, né, quando acontece algum problema, nossa, mas eu não sabia de nada, né? Isso basta você ler o nosso noticiário, enfim. Talvez fosse inocente, mas podia ser melhor informado, né? Mas enfim, então Abraão traz esse detalhe que precisava ser acertado entre eles. Fica tudo resolvido, vão celebrar o acordo, ou seja, vão assinar lá o documento estabelecendo promessa de paz, de tratar com bondade e tal, e tem o detalhe do poço, tá? Então, é como se fosse um acordo onde tem um anexo nesse acordo
para falar da história do poço. É por isso que surge a tal das 7 cordeiras. Tá? Que fala, o que são as 7 cordeiras? As 7 cordeiras são para deixar expresso que, além do acordo principal lá de ter paz um com o outro e tratar com bondade, olha, a gente está ao mesmo tempo estabelecendo que esse poço aqui, de fato, é do Abraão. Então, o tratado entre eles envolvia a paz, mas envolvia também a posse do poço. Posse do poço é difícil de falar, tá? Aí fala de... Ele dá um destaque em Berseba, né? Você vê no versículo 31. Só para entender o que está escrito aí, Berseba, em hebraico, tem múltiplos significados. Tá? Pode ser tanto poço do juramento, como poço dos 7, ou local dos 7 poços. Por isso que ele separou 7 cordeiras. Tá? Enfim, ninguém sabe exatamente, seja como for, existe uma relação forte entre o nome que se deu ao local e ao episódio. Tá? Mais para frente, Berseba vai ser um local importante, é o limite sul lá do reino, uma cidade importante ia ser construída lá, ia ser um centro de adoração na época da monarquia, enfim. Talvez até por isso alguém falou, olha, foi nesse local. Tá? E como eu estava comentando aqui no começo desse trecho aqui, essa foi uma maneira de Deus garantir proteção e até o tal do poço como condição para o desenvolvimento lá do clã já sob a liderança de Isaac. Tá? E no versículo 33 aparece alguém pode ler o 33 para mim? Deus eterno, tá? Ou seja, esse bosque aí é para marcar que esse poço é meu, mas o Deus eterno aí é a primeira vez que aparece esse nome de Deus. A gente já teve alguns nomes de Deus aparecendo aqui em Gênesis, tá? O El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Lembra quando no episódio da circuncisão, da mudança de nome? Teve o El Elyon, Deus Altíssimo, no episódio lá com Melquisedeque. E agora aparece El Olam, Deus Eterno. Por que Deus Eterno? Tá? Normalmente o significado, o nome que ele dá para Deus, tem uma razão por trás. Tá? Por que Deus Eterno? Eu dei a dica 2 minutos atrás aí. Não, é outra coisa que Abraão está acabando a vida dele. Isaac está começando. Daqui a pouco Isaac vai acabar a vida, vai vir Jacó. Mas o Deus é eterno. Ou seja, a gente tá aqui começando a passagem de bastão. Tá? Nasceu Isaac. Na próxima aula a gente vai ver da morte de Sara, tá? Enfim, lá surge o nome de Rebeca. Então a gente está começando a caminhar para o fim de um patriarca para o começo de outro, mas o Deus que está com eles é o Deus eterno, é o mesmo Deus. É por isso que ele está chamando de El Elyon. Ok? Gente, muito obrigado. Fala. A gente percebe, com curiosidade, que depois que Agar e Ismael saem, ele faz seus 17 anos, e Deus começa a fazer, pela aliança dele com Abraão, tudo na vida de Abraão. Tem algum personagem na história bíblica em relação a Ismael que, pelo jeito, ali morreu ali, né? Não, lá no Gênesis 25 vai falar dos descendentes dele. Mas os descendentes, biblicamente... Não. Eles viram os árabes lá em constante oposição lá com o povo de Deus. Como Deus falou que ele ia ser vizinho dos irmãos, ia ficar sempre em briga. É a única coisa que a gente sabe. Maomé não está na Bíblia. Maomé é século VI ou VII, não é isso?
O Maomé é bem depois de Jesus Cristo. Eu sei, mas assim, Maomé é bem depois. Gente, muito obrigado. E se Deus permitir, nos encontramos domingo que vem.